queres engravidar e não sabes os primeiros passos, eu vou te ajudar com este vídeo. Eu vou te dizer os 6 passos mais importantes. Normalmente o meu público quer saber mais sobre infertilidade do que propriamente sobre aqueles primeiros passos, quando se decide que se quer engravidar, que se quer ter um filho. Por isso eu normalmente não falo muito nessa fase inicial. Mas como os pedidos têm sido muitos, eu vou fazer este vídeo, tentar sintetizar ao máximo toda a informação que eu acho importante para ti que estás neste momento a iniciar este processo de procurar ter o teu bebé, ter a tua gravidez. Então, o primeiro passo, aquilo que eu considero mais importante, é fazeres uma avaliação médica. Procura um ginecologista, faz análises, faz uma eco para perceber se internamente está tudo bem. Se o teu organismo está apto para poder conceber, se não há nada que deva ser tido em atenção, se não há nada que devas de melhorar, então é importante procurares um especialista. Outra questão que este especialista te pode ajudar é retirar o teu método contraceptivo, ou seja, se for o preservativo é fácil, tu não precisas de ajuda, mas por exemplo for uma pílula, a verdade é que podes parar e pronto, mas depende também do tipo de contracepção que tu estás a fazer. Se for um injetável hormonal, então fala com o teu médico, é bem mais fácil, simplifica todo o processo e vai na volta, já fazes a avaliação interna, ver como é que estão os teus ovários, ver como é que está o teu útero. Então tudo isso aí é muito importante, eu considero muito importante nesta fase inicial, nesta preparação para a conceção. No caso de serem homens, é interessante também serem vistos por um andrologista, por exemplo. Então, fazer exatamente as mesmas coisas, fazer análises, perceber se de uma forma geral está tudo bem e se têm cartão verde para poderem avançar para a conceção. Segundo ponto, avalia os teus hábitos. Eu sei que eu estou sempre a falar de estilo de vida, mas sinceramente, ao nível da fertilidade, nós precisamos mesmo. Então, como é a tua alimentação? Fazes uma alimentação saudável? Não tens uma alimentação cuidada? Os teus hábitos alimentares são importantes e refletem-se também na tua fertilidade. E mais importante ainda é, tu até podes nem ter nenhuma questão, nenhuma barreira e até consegues engravidar facilmente, mas nós queremos uma gravidez saudável. Então, vamos já começar a preparar neste pré-conceição o nosso corpo para uma alimentação mais saudável, mais cuidada. Se achares por bem, podes procurar um apoio profissional, um nutricionista. Então, percebe como é que está a tua alimentação. Vê também outros hábitos, como por exemplo o tabagismo. Se és fumador, será que consegues parar de fumar? Seria interessante fazer ali uma cessação tabágica ou reduzir pelo menos a quantidade de cigarros. Nós sabemos que o tabaco também é algo bastante nocivo para o organismo em geral, mas muito nocivo também para a gravidez, não é? Quando nós falamos desta questão do tabaco, nós vamos ter sempre profissionais que estão em desacordo. Então, há a linha que defende que se deve parar completamente de fumar quando se atinge uma gravidez, não é? Portanto, quando se está grávida, que há um tipo de reação fetal. Então, o bebê pode sofrer um bocadinho com essa retirada muito repentina. Então, o ideal é já na pré-conceição tu tratares de todas essas coisas que nós sabemos que acabam por ser nocivas, mais ou menos, mas são nocivas. Outra questão que tens que ter em atenção é sobre o uso de drogas. E quando eu falo uso de drogas, eu não falo do uso de drogas recreativas. Ou melhor, também falo desse uso de drogas recreativas, mas eu depreendo que isso já acaba por ser considerado. Então, eu falo também do uso de drogas de medicamentos, antidepressivos, bem, todo o tipo de medicamentos que podes estar a utilizar e que também te podem prejudicar, quer em termos de fertilidade, quer mesmo durante a gravidez. Ou seja, há medicamentos que tu não os deves de fazer estando grávida. Então é importante que tu fales com o teu médico, percebas se há algum medicamento que tu estejas a fazer que devas de suspender, que devas de fazer um desmame, que devas de trocar por outro. E até podes aproveitar aquele ponto 1, ou seja, quando vais ao médico ginecologista ou ao andrologista e falas também sobre os medicamentos que estás a fazer. Ponto 3. Escreve uma carta. Então escreve uma carta a ti própria. Eu acho que este passo é interessante para mais tarde poderes voltar
a ler. Esta é uma das particularidades que escrever uma carta tem. Escrever uma carta do porquê é que eu quero ser mãe. Faz sentido neste momento da minha vida eu agora começar a tentar alcançar uma gravidez. O que é que te motivou a ti, ou neste momento, começares a traçar este percurso? E isto é importante porque muitas vezes nós não temos consciência de quão demorado ou rápido, às vezes nem vamos precisar de voltar a ler, mas é sempre giro ler esta carta inicial. Mas imagina que o teu percurso é assim mais prolongado. Esta carta vai-te servir como uma carta de enraizamento, um texto de enraizamento. Os meus motivos são estes. É por isso que eu quero ser mãe neste momento. Então, escrever uma carta permite ganhar consciência dos reais motivos que te levam a tomar esta decisão de ser mãe. E o teu próprio sistema nervoso ganhar consciência de que neste momento o organismo tem que começar a trabalhar em prol de. Quarto ponto, procura um especialista em medicina tradicional chinesa. Se tu estás aqui neste canal, se já viste algum vídeo meu, percebes o quão importante é este acompanhamento com medicina tradicional chinesa. O especialista de medicina tradicional chinesa, nesta fase inicial, vai-te fazer uma anamnese assim mais geral, uma avaliação do teu quadro, perceber se tens algum desequilíbrio, algum bloqueio no meridiano, se podemos harmonizar com dietoterapia chinesa, ou seja, ao nível da alimentação, da nutrição energética, se necessitas de alguma farmacopeia ou se alguma farmacopeia poderá beneficiar no teu caso. Em termos de suplementação, há especialistas que também já são formados em suplementação alimentar, então perceber carências das tuas vitaminas, perceber carências dos teus minerais, então harmonizar o teu corpo como um todo. Alguns especialistas também têm conhecimento do ponto seguinte. Então eu vou já passar para o quinto ponto. Qual é o quinto ponto? O quinto ponto importante neste caminho da pré-conceição é perceber o teu ciclo. Então, conheceres como é que as tuas hormonas funcionam, conheceres o teu corpo, saberes quando é que tu estás a ovular e se estás a ovular, quantos dias dura a tua fase folicular e quantos dias dura a tua fase lútea. Então tu só percebes este tipo de informações, sabes este tipo de informações se tu conheceres o teu ciclo. E normalmente isto aqui é facilmente perceptível se tu souberes fazer gráfico da temperatura basal, se tu fizeres a avaliação do muco cervical, se tu fizeres a avaliação do colo do útero. Então são fatores naturais, são fatores que o teu organismo te mostra de quando estás na tua fase fértil, quando estás a ovular, quantos dias duram cada uma destas fases. Então tudo isto aqui é muito importante. Muitas vezes eu conheço mulheres que já estão há mais de um ano a tentar engravidar e continuam-se a seguir ali pelaquela aplicação que baixaram numa dada altura, que lhes estão a dizer que estão a ovular no 14º dia ou no 13º, e depois nós vamos ver na prática quais são os dias e percebemos que não tem nada a ver com, não é? Porque se calhar têm fases lúteas muito curtinhas, fases foliculares muito prolongadas, então vamos estar a escapar ali de uma janela fértil e não se passa nada, propriamente nada com aquele corpo. Está tudo bem. Só que a ovulação é feita num dia diferente do que a aplicação está a indicar. Então conhece o teu corpo. Agora, para fazer este tipo de acompanhamento, tu podes correr a um profissional ou uma profissional que te ajude a descobrir, a conhecer o teu ciclo. Podes também reunir-te de informação através dos livros. Tem livros muito interessantes em português, pedem-me sempre em português. Temos este da Patrícia Lemos, portanto não é só sangue, uma conversa sobre o ciclo menstrual. A Patrícia é educadora para a saúde menstrual, então este livro tem um resumo bem interessante e toca em vários pontos que são muito importantes e que muita gente desconhece, porque se desconhece a si próprio e desconhece o seu ciclo. Então eu recomendo este livro se ainda não sabes muito sobre o teu ciclo, se queres conhecer um bocadinho mais do teu corpo. Este é um bom livro
para começar. E agora vamos ao último ponto, sexto ponto. E o sexto ponto é um ponto que nos leva a alguma praticidade e a pensarmos um bocadinho naquilo que realmente queremos, não é? Nós já fizemos a carta lá atrás, mas este ponto pergunta-te em quanto tempo é que tu queres ser mãe. E na maioria das respostas eu sei que será: eu quero ser mãe amanhã, se possível. E está tudo bem. Ok, começas a trabalhar, a fazer tudo aquilo que tu tens que fazer, não é? E quando eu digo a trabalhar é no sentido de a procurar especialistas, a cuidar de todas aquelas coisas que nós estivemos a falar anteriormente. E podes ficar por aí. Agora imagina que queres ser mãe, mas ainda não. Agora não sabes muito bem quando é que tu queres ser mãe, ou porque não tens um companheiro, ou porque tens um companheiro, mas os dois ainda não estão em sintonia. Então podes pensar aqui em algumas questões, como por exemplo o fator idade. Que idade é que tu tens? Em termos de fertilidade, eu recomendo-te fazer todos aqueles passinhos anteriores, não é? Inclusive ir já ao teu médico ginecologista. É importante perceber como é que está o teu funcionamento interno. Não vamos esquecer que muitas vezes podemos ter uma reserva ovárica baixa, debilitada, e ainda numa fase muito jovem, não é, da vida, uma fase muito inicial, e por vezes isso acontece, ou até ter um problema como, por exemplo, uma síndrome dos ovários poliquísticos. Há aqui várias questões que têm que ser avaliadas e que deves fazer este acompanhamento com um profissional que tu escolhas e em quem confies. Então, tens que perceber todas estas questões de: eu até só tenho 25 anos, eu quero ser mãe, mas talvez daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Ok, tudo bem. Anualmente vais fazer a tua consulta, percebes se está tudo bem, a tua fertilidade não diminui. Ok, pronto. Vemos até que temos, por exemplo, 35 anos. Temos uma boa reserva ovárica. Ok, mas nós sabemos que a partir dos 35 a reserva ovárica diminui e a qualidade também diminui. Em todos os vídeos eu digo: não coloquem o peso todo na idade. Está bem? Muitas vezes nós temos mulheres com 37, 38 que levam estilos de vida super saudáveis, não é? E que têm uma qualidade folicular muito grande, têm uma reserva ovárica. Normalmente nunca são assim muito elevadas, mas são ótimas para aquela fase da vida. Então não vamos só colocar o peso na idade, temos que fazer uma avaliação mais geral. Mas com isto o que é que eu quero dizer? Que existem outras alternativas, muitas vezes, como por exemplo a criopreservação. Vamos imaginar que tu queres engravidar mais tarde, já mais perto dos 40. Então, por que não apostar numa criopreservação se neste momento estás com 34, 35 anos, não é? E ainda não queres engravidar, mas queres engravidar mais tarde? Então aqui, se tiveres possibilidades financeiras para o fazer, seria se calhar uma aposta a considerar. Concluindo, procura um médico especialista, um ginecologista ou andrologista, revê os teus hábitos de vida e aquilo que tu podes melhorar. Terceiro, escreve uma carta a ti própria e percebe o porquê de neste momento fazer sentido para ti avançar para uma gravidez. Quarto ponto, procura um especialista em medicina tradicional chinesa. Vais ter imenso apoio a esse nível, vais ficar surpreendido com as coisas que vais aprender sobre ti. E por falar em sobre ti, vamos para o quinto ponto. Então descobre o teu ciclo, percebe o funcionamento do teu corpo. Isso é muito importante se queres alcançar uma gravidez. E por último, sexto ponto, quando é que tu queres ser mãe? E toma as decisões que precisas, considerando o momento ideal para conseguires alcançar a conceção. Convido-te a visitar a minha página do Instagram, lá tens imensas informações e poderás sempre entrar em contacto comigo. É sempre ali uma rede social que nos aproxima um pouco mais e é mais fácil interagir. Vocês colocam as vossas dúvidas, eu estou sempre disponível. Aliás, são vocês que dão ideias para estes vídeos. Este vídeo sai de uma ideia, aliás, de vários pedidos na rede social, no Instagram. Então visita o perfil e tens imensa informação lá sobre fertilidade. Aqui no canal nós também temos, aqui no canal do YouTube nós também temos alguns vídeos que se calhar podes ter interesse, como a Daisy, o monitor de fertilidade, que é um aparelho que te pode ajudar a conhecer o teu ciclo, perceber
como é que funciona em termos de fase folicular, fase lútea, quando é que estás a ovular. É um monitor muito interessante que pode ser utilizado como método para mais facilmente alcançar uma gravidez, por conheceres o teu ciclo, ou então, pelo mesmo motivo, poderes evitar uma gravidez indesejada de forma natural. Tenho outro vídeo que fala sobre como aumentar as chances de implantação do embrião, então se estás nesta fase é ótimo para começar a perceber um bocadinho mais deste conteúdo e o que se passa no teu organismo quando acontece uma concepção. E outro que eu acho que vais gostar de saber é reconhecer os sintomas de implantação, ou seja, aquilo que nos dá um calorzinho no coração, que estamos ali no caminho certo. Nos próximos vídeos terá um vídeo que fala sobre as análises clínicas importantes para quem está a tentar engravidar, aquelas que eu considero importantes fazer. Então fica atenta se esse é um tópico que tu tens interesse em saber. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada por estares desse lado.